morte natural. O velório acontece em Missal, o sepultamento no cemitério de Missal também. O Anthony Herbert Rolon, de 20 anos, ele morreu aqui em Foz do Iguaçu, na sua residência, no Jardim Florença. O sepultamento acontece, direto, o sepultamento no cemitério Jardim São Paulo. Rafael Pio de Carvalho, 19 anos, foi uma morte violenta por arma de fogo. O velório na Capela 13, o cemitério Jardim São Paulo, o sepultamento no mesmo local. Edgar Santana Neri, de 34 anos, teve morte natural e o velório acontece na cidade de Boa Vista da Aparecida, que é aqui no Paraná. A Tatiane Kinen, que de 34 anos, teve morte natural. O velório vai acontecer em Paranavaí, também aqui no Paraná. Orlando Coleman, de 57 anos, teve morte natural. O velório acontece na rua Gilberto Romero, no número 211, no Jardim Santa Rita, aqui em Foz do Iguaçu. E o sepultamento acontece no cemitério do Jardim São Paulo. São 12h37. Diga, Ju. O Mauro Bandeira, nosso ouvinte aqui da Rádio Cultura, falando a respeito daquela situação que o Eli trouxe. Ele fala: prezados, o caso do tráfico nas escolas é a prova da insegurança em Foz do Iguaçu e da falta de ação eficaz da polícia, né? O Mauro Bandeira, nosso ouvinte, falando. Falta de estrutura da polícia, de efetivo da polícia, de eficácia da polícia, de falta de lei, de falta de justiça, de falta de juiz, de delegacia. O problema mais diverso, além da questão social também, tudo isso, né? Exatamente. E o Marcos, do Três Lagoas, pergunta se o Paulo McDonald não tinha sido proibido de ser candidato. Ele, na verdade, lançou a sua pré-candidatura, né? E a Justiça Eleitoral vai dizer se ele pode ou não pode. No momento, ele está condenado, né? No momento, ele não poderia. Mas... No momento, ele é inelegível. Mas ele pode se lançar pré-candidato. Que talvez ele não vá poder ou vá poder, né? Aí depende depois, ainda daqui um mês mais ou menos, registrar essa candidatura. Exatamente. Né? Cida Costa. Dante, o relatório parcial da CPI Pecúlio, então, deve ser apresentado na sessão de terça-feira. Na linha, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Gildo Vitorassi. Vitorassi, a comissão trabalhou hoje pela manhã, qual que é a informação? Estamos aqui para verificar a possibilidade de fazer o relatório o mais consistente possível, para fazer, através de ofício, uma leitura amanhã em plenário, e depois dessa leitura feita, nós vamos, na quarta-feira de manhã, então, trabalhar em cima dos mesmos argumentos, a possibilidade de apresentar na quinta-feira, na sessão ordinária de quinta-feira à noite, o pedido de comissão processante, né? Já concomitantemente com o pedido de afastamento. Salvo se tiver uma questão de ordem, onde que as pessoas queiram fazer a votação em duas etapas. Primeiro, se admite ou não a processante. Admitindo, faz a segunda. Não admitindo, não é? Daí, praticamente, ela anula. Mas a nossa vontade é de votar pela processante e ato contínuo, votar também em favor do afastamento imediato como uma forma preventiva. O que consta desse relatório? O que foi incluído aí? Ele conta cerca de setores, desde pessoas que faziam parte do processo licitatório, que se sentiu constrangido por estar fazendo seu voto em separado e ter sido chamado a atenção, desde as denúncias várias sobre obras que vêm os empreiteiros, processo licitatório e o dinheiro que foi entregue durante este período. Depois nós vamos versar também sobre um pouco a questão do Foz Habita, que foi entregue cerca de 10 lotes a preço vil para as próprias pessoas de cargo de confiança da instituição. Depois nós vamos falar da comunicação, aonde que foi pago uma monta razoável de dinheiro para blogueiro e para a imprensa que sequer circula na cidade de Foz do Iguaçu, aonde que o argumento principal era a campanha de volta às aulas. Ora, um jornal de Cascavel, um jornal de outra região, que não de Toledo, que não chega em Foz do Iguaçu, não tem nenhuma necessidade de publicar lá, o que denota claramente que é uma forma de atender as pessoas que futuramente servirão de cabos eleitorais, não é, para as pessoas que estão no poder como candidato a deputado estadual, federal e assim sucessivamente. E também nós vamos relatar dos contratos do hospital, daquilo que temos acumulado ao longo do tempo aí, vamos relatar todos para tentar convencer os vereadores no plenário.
Agora, trechos, a informação que trechos importantes do depoimento, alguns, por exemplo, de quem? Fernando Bijar, de quem que vocês vão colocar já? Fernando Bijar, Milton Becker, de todos eles, né? Que daqueles principalmente que foram concisos em dizer que entregou dinheiro para agente público ou ao próprio prefeito. Esse relatório, o conteúdo dele é um conteúdo forte, é um conteúdo... Nós entendemos que, na essência, já é forte. O que tem acumulado, o que tem sido, né, noticiado pela imprensa já é forte. Nós vamos retratar isso e verificar algumas coisas a mais, como forma de entender para fazer com que os vereadores entendam que, dessa forma que está, o prefeito Reni, no meu modo de entender, perdeu a capacidade de governar. Não há ninguém que se disponha a ser líder aqui. Há recusa, inclusive, de pessoas de ser secretário da pasta. E nós estamos com a cidade parada e a sociedade iguaçuense pede uma resposta, né, da Câmara de Vereadores sobre a situação da inércia que se encontra a cidade de Foz do Iguaçu. Vereador, como é que está sendo discutido isso? Como está sendo discutido isso com a bancada? A bancada parece que tem se reunido. Como é que está isso? Eu discuto com a minha bancada. Minha bancada é eu e o Tuso que assinamos o requerimento para fazer isso. A bancada do prefeito é outras pessoas que estão discutindo. A bancada de oposição é outra, não é? Eu, por exemplo, hoje faço o voto, né, o meu, né, cada um neste momento tem que medir o nível da responsabilidade que tem diante das evidências que estão se apresentando. Né? Eu não sei nem se o prefeito mais tem bancada. Eu não sei se o prefeito tem bancada aqui mais, não é? Agora, tem pessoas que ainda são simpáticas à administração dele e tem outros que já não são mais simpáticos. A rigor, erro e acerto, todo mundo é passível, mas chegar a uma situação dessa, aonde que a gente se depara com uma situação que chegamos e com a total inércia da cidade, com a incapacidade, a falta de capacidade de governar a Foz do Iguaçu, eu acho que os vereadores têm que assumir a sua responsabilidade. Como será o processo a partir de amanhã? Explica pra gente. A partir de amanhã só vai ser lido o relatório através de um ofício apontando, em parte, o que levantamos até agora. Um relatório parcial, porque nós não acabamos com a CPI. O segundo passo é, na quarta-feira, pedir a processante e, na quinta-feira, votar. Deve ser votado na quinta, então, é isso? Na quinta-feira, porque o regimento diz que o mesmo dia que apresenta é o mesmo dia que tem que ser votado. Então, o dia D para nós vai ser na quinta-feira. Tá certo. Vereador, muito obrigada. Bom trabalho para os senhores aí na comissão. Eu que agradeço. Um abraço. Tá. Comissão, nesse momento, Dante Enes, finalizando o trabalho desse documento, desse relatório parcial da CPI, Pecúlio. O vereador Bobato, que estava na pauta para fazer a fala, mas ele estava num fechamento importante, pediu que o vereador Gilto Vitorassi nos atendesse, ou o vereador Edílio. E o vereador Vitorassi acabou atendendo e fazendo essa explicação. Ok, 12h43, esperar, né? Aí o Vitorassi não sabe o que vai decidir todos os 15 vereadores, né? Ele sabe dele e do 12, né? Então tem que esperar para ver o que tem para dizer. Ainda a gente não pode afirmar nada, né? É interessante observar que nessa fase da CPI, ele disse que é um relatório parcial. Isso. Agora, esse resultado, mesmo sendo parcial, ele denota uma capacidade de levantamento muito grande de coisas relativas, não é, a ilícitos que foram praticamente delatados por empresários, delatados até por funcionários, né? Se eu não me engano, teve uma delação de um funcionário ou não? Teve ou não teve uma delação de um funcionário da prefeitura? Ou é só de empresários? É empresário, né? Só de empresários. Um diretor de pavimentação. Diretor de pavimentação. Teve uma delação de um funcionário. Se eles estão considerando que esse relatório, embora seja parcial, tenha a capacidade de apontar uma comissão processante, né? A gente só vai saber, na verdade, disso na quarta ou na quinta-feira. Verdade. Né? Agora, resta saber o seguinte, né? Isso aí é votado pelo plenário da Câmara Municipal. Isso aí não é uma decisão só de uma comissão processante. Ela chega à conclusão de um relatório, né, que vai pedir exatamente qual é a penalidade que vai ser aplicada, mas isso aí tem que ser submetido ao plenário da Câmara Municipal. E que precisa de 10 votos, e se avaliar pelas bancadas, né, são 4 vereadores da oposição, que provavelmente
se eles votam todos a favor da abertura da comissão processante. Como o vereador Vitorazzi está falando, a bancada dele ali, o Duz, tem 6. Pelo menos 6 votos. Mas eu não sei se ainda tem essa coisa de oposição e situação. Caleb, se prepara para... Porque vai ser... E aí o resto não tem... A definição de bancadas, né? Porque tem a bancada de oposição, bancada do independente, que é o vereador Duz e o Vitorazzi. E antes era a bancada que apoiava o prefeito. Não sei como está agora. Porque era o líder, era o Hermógenes, mas ele... algumas vezes já vi ele brigando, dizendo que não é líder do prefeito. Falou sempre nome nos últimos tempos, né? Mas nas últimas sessões ele estava brigando para não ser o líder. Ele disse que não é mais. Está sem líder o prefeito nesse momento. Ele estava nervoso. É interessante observar que, nas suas linhas gerais, o processo é idêntico que aconteceu com a presidente afastada, Dilma Rousseff, a começar, só que lá são 2 casas diferentes, mas começou pela Câmara Federal, exigiu um número estratégico de votos dos deputados, depois ganhou o caminho do Senado e o processo foi o mesmo. O trâmite é o mesmo. O trâmite é idêntico, né? Nas suas devidas proporções. Proporções, exatamente. Olha, são 12h47, está no site da Rádio Cultura um vídeo muito interessante de um avião chegando aqui em Foz do Iguaçu, que pegou de surpresa o povo, né? Surpreendeu aí, chegando pela BR-277, demorou 15 dias de São Paulo até aqui. Chegou de caminhão, né? Chegou de caminhão, né? Chegou de caminhão, não veio rodando, né? De caminhão desmontado, né? As asas desmontadas em um outro caminhão. E é um 737-200 Enes Mendes da Rocha, um avião que carregou, inclusive a capa da Gazeta do Iguaçu também, nessa segunda-feira, ele carregou 8 presidentes da República e mais o Papa João Paulo II, esse avião da FAB, né, que vai ficar exposto por algum tempo aqui em Foz do Iguaçu, pela L Sul, lá na Rodovia das Cataratas, uma espécie de museu, né, e ele percorre o Brasil para visitação. Agora, olha só que curioso. Esse avião ele é de 1976, ele carregou o presidente Ernesto Geisel, o João Figueiredo, o Tancredo Neves, o José Sarney, o Fernando Collor, o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso e o Luiz Inácio Lula da Silva. Quando chegou no Lula, ele ficou com medo, falou, eu não vou mais andar nisso. Eu lembro quando o presidente Lula falou que não queria mais. Eu não quero andar mais nisso. E se fosse ele, eu também não andava, né? Porque o avião, desde 76, rodando, né? Voando ali, o negócio estava perigoso. E tinha outra questão aí que comprou o Aero Lula, que foi uma polêmica toda pelo preço, né? Que o tal do Aero Lula, que depois virou Aero Dilma, agora é Aero Temer, ele é um avião intercontinental, né? Que viaja sem escalas aí até a Europa, né? Esse daqui já estava sendo barrado em vários aeroportos europeus, né? Que já não aceitavam mais uma aeronave com mais de 30 anos de uso. Então era uma questão de segurança da presidência da República e também de autonomia do presidente de poder voar sem escalas e também ser aceito nos aeroportos mais modernos do mundo, né? Agora você imagina, né? Um avião que estava voando desde o Ernesto Geisel até o Lula e que levou, inclusive... Eu acho que não caiu só porque levou o Papa João Paulo II, né? Se não fosse pelo Papa, eu acho que esse avião aqui já tinha caído de tão velho que era. O que balançava essa encrenca... O que dava de turbulência não era fácil. Acontece o seguinte, ele vai se tornar ali uma atração turística, né? Exatamente isso, é um avião para visitação. É um museu, né? Para visitação. Aqui, não muito longe, tem um avião que está numa fazenda também, que chama a atenção. Há pouco tempo a gente deu essa notícia. Lá em Tapejara do Oeste. Tapejara do Oeste, um avião também que está no meio de uma roça lá, né? E está lá o avião. Mas esse aqui é pelo valor histórico desse avião, Ele tem um valor histórico, né? Com certeza. De Ernesto Geisel a Lula... É tempo, hein? Tem história. E o próprio João Paulo II, né? A FAB cedeu esse avião para o Papa João Paulo, porque quando o Papa João Paulo esteve aqui na primeira vez, ele ficou, se não me engano, 12 dias no Brasil e ele visitou uma cidade por dia. Então ele precisou desse apoio também, desse avião, né? E é interessante, as pessoas vão querer conhecer. Vai estar no pátio da L Sul, lá na Rodovia das Cataratas, né? Exposto e para visitação turística. São 12h50 agora, Cida. Para trazer mais informações, tem uma situação que os moradores do bairro Cidade Nova, passou para a gente hoje pela manhã, e que até a chefe do núcleo não está na cidade, já procuramos ela, Ivone Miller deve estar amanhã em Foz, e procuramos também a BPEC, que é o batalhão da Patrulha Escolar Comunitária de Foz do Iguaçu, numa situação que ocorreu no Colégio IP Roxo, aqui do bairro Cidade Nova. Os moradores foram vários telefonemas hoje pela manhã, relatando que as crianças estavam sem aula. E qual foi o motivo que a gente descobriu junto com esses moradores? Segundo os moradores, Caleb, essa pauta a gente vai estender ela, já pedi para a assessoria
do BPEC, da Patrulha Escolar, nos dá mais informações e também ver que medida já foi tomada. Já sei que foi reforçada a segurança do colégio. Olha só, até fiz questão de anotar que, segundo um senhor que tem filhos, não só filhos que estudam ali, ele disse o seguinte, que teve, na sexta-feira, de madrugada, uma ameaça de atear fogo ali no colégio. Depois teve, no sábado, situação de disparo de arma de fogo que acabou atingindo a cobertura da quadra de esporte do colégio. Por conta de uma situação que os moradores estavam reclamando para várias polícias, não só a PM, a Guarda Municipal, de tráfico de drogas nas imediações do colégio. Existe uma situação que está sendo apurada pela polícia, um caso muito sério, muito grave, na Escola Esperrocho. A gente vai desdobrar esse assunto com a chefe do Núcleo de Educação, que já pediu o reforço na segurança em volta do colégio, e dentro e fora do colégio. É claro que o material de pessoas que estão dentro do colégio, até anonimamente, não se manifestando como um policial, né? Tanto de manhã, tarde, noite e madrugada, para tentar evitar que qualquer ato de retaliação por parte de traficantes venha a ocorrer na escola. O Eli deu início a esse assunto e eu acho o seguinte, passou da fase da patrulha escolar. Passou dos limites. É por isso que já está em outra fase. A Polícia Civil para cima. Já está em outra fase, Dante. Mas a pedido dos envolvidos, a gente não vai entrar muito nesse assunto. Vamos deixar que os órgãos policiais já estão trabalhando nesse caso. Então, a gente aguarda um desdobramento. Então, fica o registro nesse momento para que a gente também está acompanhando para trazer mais informações para os próprios moradores do bairro Cidade Nova, que têm filhos que estudam no local. Mas que já saiu da esfera de patrulha, eu acho já que saiu. Já saiu. Não, e nem é mais o problema da direção da escola. Já saiu. Claro que não. Um negócio dessa natureza, ele enseja aqui uma pergunta e até um ponto de interrogação. Onde é que nós estamos parados com o nosso Conselho de Segurança Municipal? São assuntos que, no passado, né, não acontecia com essa intensidade e nem desse gênero em escolas, sim, mas assuntos atinentes à segurança da comunidade, ele sempre caía numa mesa, a mesa do Conselho de Segurança Municipal. Lembro. Como é que está a vida e a história do Conselho de Segurança Municipal do Foz do Iguaçu, hein? É o seguinte, vamos retomar essa pauta, inclusive, até relatando, há poucos dias o Eli relatou aqui, o número de furtos e roubo de veículos dentro da cidade, na cidade, agora mesmo, uma pessoa que chegava ao banco foi rendida e levada seu carro. Vamos voltar a essa pauta, porque quando nós procuramos o Conselho de Segurança, que veio aqui o Machuque, lembra? Há um tempo atrás, e depois a gente desdobrou sabendo que dentro do CODEFOS foi instalada uma comissão de segurança comandada pelo Coronel Sucha. Nós vamos retomar essa pauta, vamos atrás dessa informação, porque, como o senhor disse, problemas domésticos eram tratados com autoridades, porque tinha um representante que levava a reclamação da comunidade para as autoridades. Mensalmente, trimestralmente, havia essas reuniões, essa discussão. Vamos retomar essa pauta de novo, porque ela vale, sim, com certeza, de como ficou. Então, fica esse registro em nome da comunidade, dos moradores do bairro Cidade Nova. Os jornais do país estão dizendo o seguinte hoje. O Globo, mercado de tornozeleiras dispara no país. Já está em fábrica de tornozeleira, já no Brasil, se não tem que fazer mesmo, né? Tem que montar. Acho que elas até há pouco tempo eram importadas, agora acho que já é uma matéria ontem no Jornal Nacional mostrou que algumas da Operação Lava Jato... Ontem no Fantástico. No Fantástico, desculpa, Fantástico. Mostrou que algumas pessoas da Operação Lava Jato já deviam estar em Custo Brasil. Em liberdade domiciliar. E não estão porque não tem tornozeleira. Porque não tem a tornozeleira. Muitos juízes estão tomando como pena, como alternativa da pessoa ficar presa, as que não oferecem risco, né? Claro, a sociedade é ter a tornozeleira. Aqui, Dante, dia sim, dia não, a gente tem uma situação, por exemplo, na sexta-feira, a polícia acabou fazendo a condução, e eu posso dizer prisão, porque um que foi reconhecido estava com um aparelhinho no pé.
Então, volta e meia aqui, a gente constantemente tem presos com... Não saiu da área, Dante. Ele estava assaltando. Estava assaltando. E daí ele acabou, então, sendo conduzido novamente. Então, você... Cometendo um crime de tornozeleira no pé. Isso, volta e meia nós temos tem que botar no pescoço, então. Colocar duas. Tem que botar uma daí na tornozeleira, né? Tem que ser botar uma coleira no pescoço dele e deixar amarrado. Porque se a pessoa com tornozeleira ainda vai fazer crime, volta para a cadeia. Folha de São Paulo, o governo pretende obter 30 bilhões de reais com privatizações. E aí tem que ver também as empresas, né? Eu não vi a lista ainda do que vai ser privatizado. O Estado de São Paulo, manifestantes vão às ruas apoiar o deputado Bolsonaro. O deputado Bolsonaro precisa de apoio? Foi cerca de 30 pessoas no máximo. Bastante gente. O Correio... É só não dar mídia, O Correio Brasiliense, Cunha leva pressão para deixar chefia da Câmara. Mas ainda estão discutindo se o Cunha vai deixar a chefia da Câmara aqui, né? Mas pelo amor de Deus, gente. E ele lá no Palácio Presidencial da Câmara dos Deputados, ele continua lá, né? Gastando 500 mil por mês, né? Em toda a estrutura que ele tem lá. Eu não entendo essas coisas. E hoje pela manhã, mais um desdobramento da Lava Jato, né? A 31ª, se não me engano, a Operação Abismo. Eles são criativos. Caramba, essa Operação Abismo, ela vai exatamente se infiltrar numa investigação profunda no setor de pesquisa da Petrobras. Mas o alvo principal nisso aí é o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, que inclusive já está preso, foi preso hoje de manhã. Mas espera lá, mas nós temos um já preso, né, que é o João Vacari Neto, né? Agora vai o segundo substituto, também preso. Isso aqui está lembrando o quê? Está lembrando aqui a Pecúlio, né? Enes, o que ele era? Com dois secretários presos. Esse senhor era o quê? Do PT? Ele era ex-tesoureiro do PT. O primeiro tesoureiro foi preso, esse já é o segundo, né? Esse é o segundo. Por que ele está preso? Ele está preso... mas a acusação é exatamente de um dinheiro que foi repassado ao PT. Da Petrobras para o PT? Para que o dinheiro? E o dinheiro foi usado para quê? O Dante, já é digamos assim, já é um mistério você saber quem é que deu esse dinheiro. Agora, o que eles fizeram com esse dinheiro? Será que era para campanha? Segundo a Folha de São Paulo, era repassado para escola de samba, blog e familiares de pessoas do PT. Não era para campanha essa parte? Não. Bom, não, eu estava querendo chegar aí para ver... Por isso que o nome da operação é Abismo. Exatamente. Abismo, porque vai cair muita gente, né? 12,58, o Valor Econômico está dizendo que relator pede bloqueio. Agora também não tem uma direção na Petrobras que não foi saqueada, né? Que não saiu dinheiro, né? Até a direção de faxina ali rolou grana. O Valor Econômico, o relator pede bloqueio de 198 milhões por fraude no Maracanã. O que aconteceu isso durante a reforma para a Copa? Só pode, né? Acho que é isso, né, Júlio, que está acontecendo, né? Acredito. Fraude para a Copa que eles estão... durante a reforma do estádio. Custou R$1 bilhão, né? A reforma do Maracanã. E teve que ser reformado de novo para as Olimpíadas, né? Reformaram o estádio para a Copa, porque a FIFA... da reforma. A FIFA pede uma coisa e o Comitê Olímpico outra, né? Daí teve que ser readequado. Tem uma série de exigências ali que... Inclusive, eu estava acompanhando a entrevista do prefeito do Rio de Janeiro, uma série de entrevistas que ele está fazendo a respeito das Olimpíadas para a ESPN, um canal de esportes na TV paga, e ele explicando realmente, né? Tanta coisa que o comitê pede, o comitê não podia fazer os jogos de golfe, que inclusive está voltando para essas Olimpíadas, teve que tirar uma área pública, né, de licença ambiental, proteção ambiental, para fazer o campo de golfe no Rio de Janeiro, porque não podia ser num campo privado. Ou seja, uma série de exigências que o Comitê Olímpico faz. Não podia ser num campo que já está pronto, que é oficial, que é top, de linha e tal. Exatamente. Tiveram que desmatar uma grande área ali de reserva ambiental para fazer um campo de golfe, que a gente sabe que o golfe, né, é um esporte extremamente elitista, né? Você precisa de muitos equipamentos ali, caros, tudo. Então vai ser muito pouco aproveitado pela população e um dinheiro muito grande sendo gasto. Depois dá para o pessoal do alemão lá jogar golfe. É que o dinheiro não é deles, né? Se fosse eles pensavam duas vezes. 0 hora, a OAS obteve obra de 1 bilhão com a ajuda de Lula.
O Gazeta do Povo, queda da taxa de juros não vai chegar ao consumidor em 2016. Ou seja, vai ter uma queda no juro, mas a gente não vai sentir não, viu, Enes? Agora, quando é para subir, eles deixam a gente sentir. E a Gazeta do Iguaçu dizendo que o mutirão de cirurgia da catarata atendeu mais de 200 pessoas. E 200 pessoas... 224 cirurgias, né? E 370 avaliações. No próximo final de semana, terceiro mutirão para 9 e 10 de julho, com a expectativa de atender mais 150 pessoas. Olha só se dava certo para fazer, né? Era uma questão de pedir. E no Paraná, 50 mil pessoas já estão sendo atendidas nesse mutirão. Era uma questão de pedir, Cida. Deixaram todo esse tempo o pessoal em Foz do Iguaçu desse jeito, por uma questão de conversar com o secretário de Saúde do Estado, né? Ele ficou sabendo disso sentado aí onde a Cida está. Para falar de saúde, só para a gente encerrar, na sexta-feira nós tivemos o telefonema da vice-prefeita Ivone Barufaldi aqui ao Contraponto, lembra? No finalzinho. E hoje conseguimos a informação da ação do promotor Marcos Cristiano de Andrade, que ele está pedindo, termina o prazo amanhã para a prefeitura responder se vai acatar ou não, a exoneração, ele recomenda, né? Fazer exoneração da diretora-presidente da Fundação, fazer a cessação, que é encerrar a comissão que está administrando a Fundação, e o terceiro, ele está pedindo que a Secretaria Municipal de Saúde assuma a administração do hospital. Essa informação repassada... Nós temos 2 secretários de saúde presos nesse momento e ele está querendo entregar para a Secretaria de Saúde. Primeiro tem que eleger um secretário, né? Se a comissão, uma das informações que a gente conseguiu, se a comissão deixar de existir, o governo do Estado, pela lei que existe, deixa de repassar os 2,5 milhões que está repassando para a Fundação. E a outra informação que nos chega é que possivelmente o prefeito... quem está sendo citada nessa recomendação é o prefeito, a prefeitura e a Secretaria de Ação de Saúde. A informação é que os administradores, né, prefeito e a secretária de Saúde, não devem acatar essa decisão ou esse pedido. E aí, quem sabe, pode virar uma ação contra o município, né, que vai se desdobrar aí na justiça, daí que onde o município vai responder. Mas o município tem que responder até amanhã essa decisão, Enes. A promotoria já tinha pedido o fim o que a OAS não podia trabalhar no hospital, que tinha que fazer uma fundação, aí foi feita a fundação, daí tira a fundação e, meu Deus. 1h03, os 24 graus, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã com mais um Contraponto, uma boa tarde, tchau. A Rádio Cultura apresentou Contraponto, a voz do povo.